No vídeo de hoje nós avaliaremos o whisky mais exclusivo já produzido no Brasil. Hoje a gente vai abrir a garrafa número 22 do Magnus. Vem pra cá que hoje a gente tem muita história e um belo whisky review. Pessoal, antes de nós começarmos o whisky review propriamente dito, umas considerações para todos. Se vocês estão esperando no Magnus um whisky normal, esqueçam. Ele não tem nada de normal até pela sua base. Gente, o Magnus ele é um whisky que foi produzido através de um processo bem exclusivo dentro da destilaria Lamas. Esse processo consiste em pegar a cevada importada, maltada, eles trouxeram para a destilaria, lá eles molharam a cevada e secaram ela novamente com madeira de eucalipto de reflorestamento. Isso trouxe para essa cevada e imediatamente para o produto que ela vai gerar um perfil aromático todo diferente. E lembre-se, ela foi defumada com madeira de eucalipto. Defumado não tem nada a ver com turfa. A madeira de eucalipto também traz algumas nuances de liptos para o whisky. E isso é muito claro e isso é a origem do produto. Ou seja, essas nuances que vocês vão perceber, quem tiver a oportunidade de experimentar o Magnus, são oriundas do new make, do destilado. Depois disso ele foi então maturado em barris que continha whisky bourbon, ex-bourbon, e no final ele sofreu então a finalização em cima de barris de amburana virgens. Outra característica, o whisky Magnus ele é um divisor de águas e ele tem muito significado para a indústria do whisky nacional. E eu acho que é importantíssimo explicar isso antes de começar o review propriamente dito. O Magnus é o primeiro whisky que tem então o mapa, ele tem registro no mapa e ele é finalizado num barril diferente do carvalho. A destilaria encontrou junto das normas brasileiras uma possibilidade que permitia eles finalizarem esse whisky e ainda receber o nome de whisky. A gente sabe que a lei escocesa é bem clara. Ela diz o seguinte, você não pode envelhecer a whisky em qualquer outra madeira que não seja carvalho. A lei brasileira é um pouquinho mais branda e a destilaria então conseguiu fazer o registro no mapa. Ele é o primeiro whisky defumado, single malt, finalizado em amburana do mundo. Isso é bem interessante, isso é um divisor de águas e isso vai fazer com que nós, brasileiros, possamos começar a produzir whiskies usando da nossa madeira regional, criando uma identidade própria para o whisky produzido no Brasil e talvez despertando um pouquinho mais do interesse do mercado externo. É importante essa introdução para vocês entenderem que o Magnus não é um whisky padrão. Esquece que você vai ter um whisky convencional aqui dentro. Ele é um divisor de águas, tanto pelo fato de ser produzido de forma diferente, quanto pela madeira nova. Um exemplo também importante sobre isso é o whisky maturado em barris de Jerez, Sherry, tá? Lá no passado, o Sherry, provavelmente o primeiro cara que jogou o whisky dentro de um barril novo de Sherry e tirou ele depois de um tempo lá de dentro, percebeu que ele tinha uma nuance totalmente diferente do que ele estava acostumado a chamar de whisky. Provavelmente ele falou, isso não é mais whisky, afinal de contas o sabor dele mudou muito. A amburana e esse processo de defumação criou algo muito semelhante a isso, tá? E alguns vão estranhar, porém aqui a gente está tratando de um single malt produzido com cevada importada dentro das normas escocesas, com apenas uma diferença, a maturação na amburana e, além disso, obviamente, esse processo de remalteação que não é proibido nem na Escócia, tá bom? Vamos à história do Magnus, rapidão para a gente começar com o whisky review. Pessoal, esse whisky conceito foi uma homenagem da destilaria Lamas ao canal do Thierry. No passado eles estavam fazendo testes de single malts maturados e finalizados em barris nacionais. E eles mandaram para eu fazer então uma avaliação. Eu fiz algumas considerações sobre essas avaliações e eles pegaram aquilo que eu havia mencionado que era bacana e geraram o whisky.
Depois de um tempo, então depois que eles começaram isso, até meio escondidinho de mim, eles revelaram esse fato e vocês não acreditam a felicidade que eu fiquei. Eles me deram a oportunidade, inclusive, de finalizar o processo do Magnus. Eles geraram o processo e falaram: Thierry, agora que você sabe que haverá uma homenagem para você para o canal, a gente quer que você dê a finalização para essa bebida. Foi aonde então eles me mandavam amostras de 20 em 20 dias para eu ver como é que estava de amburana no produto e a gente definiu qual era o momento de parar esse processo de finalização na amburana. Foi buscado equilíbrio, acima de tudo. Então você vai conseguir visualizar de forma bem clara a amburana de um lado, o barril ex-bourbon de outro e o new make de outro. Foi bem legal essa proposta. Segundo ponto que eu também acabei contribuindo com o whisky foi no ABV, na diluição. Nós definimos então 46,6% de álcool. Por que isso? Foi nesse momento que a gente tinha o melhor equilíbrio entre punch e suavidade do whisky. Ele é um pouquinho rebelde, eu confesso, mas eu não ia deixar ele menos potente para ampliar então a quantidade de garrafa, o número de garrafa, ou então colocando mais água. Isso, quem comprou o whisky vai ter a possibilidade de fazer, deixando talvez ele mais domado dentro daquilo que a pessoa gosta. Vocês sabem o quanto eu brigo com punch. Esse cara é punch absurdo. Foi mais uma contribuição que eu acabei tendo. E a última contribuição, então, que a destilaria permitiu que eu fizesse foi o nome do whisky. A Lamas usa nomes, então, no que vem do latim. Eles têm o Plenus, o Nimbus e, seguindo essa linha, eu defini o Magnus, que significa o grande. E, de fato, o que ele representa para a indústria é grande, porque o Magnus é o primeiro whisky que está registrado no mapa e é finalizado numa madeira diferente de carvalho. Isso é grande para a história brasileira. Eu acho que o nome, o grande, Magnus, para ele foi no ponto. São esses os 3 pontos que eu tive a oportunidade de contribuir junto da destilaria. O resto a gente vai visualizar aqui e é bem interessante. Vamos começar com a garrafa. Primeiro, que o tubo faz parte da nova proposta, da identidade visual da destilaria. Tá bem bacana, eu vou deixar aqui do ladinho, acho que desse lado aqui, para vocês visualizarem como é que ficou a nova gama de produtos da Lamas, que inclusive recebeu um upgrade no ABV. Eles estão com um pouquinho mais de álcool, ou seja, menos diluído, mais sabor, eles também estão se preocupando com essa questão de punch. O tubo é um tubo então de papelão bem espesso, bem duro mesmo, tá? Fundo de metal. E o rótulo ficou muito elegante, ficou muito bacana. O Magnus, então, como eu acabei de mencionar, ele tem 46,6% de álcool e ele vem com o símbolozinho do canal aqui do lado. Ele é uma garrafa exclusiva, somente 250 feitas no mundo, são numeradas e as pessoas podem escolher o número de sua garrafa. Porém, houve a pré-venda desse whisky. E na pré-venda foi quase tudo. Tem menos de 50 garrafas ainda junto da destilaria. Se você tem interesse, eu recomendo que você entre em contato com a Claudineia, o telefone dela está aqui no vídeo, que é a única pessoa dentro da destilaria que está pegando as encomendas do Magnus, ok? São menos de 50, e por que isso? Porque na pré-venda, gente, foi decidido que para os especialistas, para o pessoal que coleciona, ia ser feita uma pré-venda. Eles basicamente levaram quase tudo. Essa é a realidade. Ficaram poucas garrafas, eu realmente recomendaria que o pessoal que tem interesse nesse whisky totalmente diferente do padrão, pegue e entre em contato o quanto antes, Claudineia, até porque agora acaba de vez, tá bom? Não haverá um segundo release desse whisky. É esse ponto final, 250 garrafas. Certo, gente? Pessoal, a garrafa, então, da nova proposta visual ficou bem bacana. É uma garrafa de vidro que vem gravado no próprio vidro o nome da destilaria. E eles tiveram tanto cuidado que até embaixo da destilaria, então, deixa eu colocar para vocês verem, tem a logomarca da Lamas. Muito legal. E a primeira garrafa de whisky do Brasil, até onde eu tenho conhecimento, que vem com rolha de verdade. No geral, o pessoal está usando rolha sintética. E a Lamas conseguiu as rolhazinhas de verdade para colocar, então, na tampa do whisky. Na lateral dele tem algumas considerações feitas por mim, tá? Eu que inclusive dei as considerações lateral e contribuí com o rótulo. Nós vamos servindo um pouquinho do Magnus. E agora que vocês entenderam que ele é um whisky totalmente diferente,
quero alertá-los também o seguinte. Ele é um whisky muito didático, é um whisky que, por ter muito equilíbrio, as pessoas, até mais leigas, minha noiva, para você ter uma base, ela falou, Thierry, é muito didático, porque eu consigo perceber a Amburana, separar ela do ex-bourbon e separar ela do new make. Isso é bacana, a gente conseguiu exatamente o que a gente queria, tá? Gente, sem muitas delongas, e na véspera do Dia dos Pais, ou o vídeo foi no Dia dos Pais, se você estiver assistindo, eu quero então agradecer a destilaria, certo? E lembrar do meu pai nesse momento, foi muito bacana. Gente, visualmente no nosso whisky review. Um whisky dourado, acobreado, com partículas em suspensão e levemente opaco. O que isso significa? Ele não tem filtragem, muita coisa do barril, então quando o whisky vai para o barril, ele vai trabalhando junto da madeira e acaba que a madeira se solta. Existe um pouquinho de borra do próprio barril e isso mantém sabor. Isso foi feito de propósito para manter as características do destilado. Você consegue já perceber essa característica no próprio avaliação visual, tá? Além de vocês conseguirem perceber essa característica, ele é um whisky denso, porque a Amburana ela é muito oleosa. Então ele é um whisky que sim, apresenta bastante densidade e além de apresentar bastante densidade, zero corante. Tudo que vocês estão vendo de cor aqui é fruto do trabalho de barril, tá bom? Densidade, como eu falei, ele é uma densidade média devido à Amburana. Tempo de maturação dele, então foram em torno de uns 6 anos no barril ex-bourbon e depois a finalização na Amburana, que é segredo meu, tá bom? Gente, características olfativas para vocês. Vamos lá. Pessoal, eu vou confessar para vocês que eu fiz esse vídeo há 2 dias atrás e tive que refazer. Mas é muito fácil desvendar esse whisky porque ele tem muito punch, muita entrega. No olfato, ele é muito picante, com muitas nuances de figo, compota de figo, mel. Um mel de laranjeira, nem é mel laranjeira, na verdade é um mel rústico, um mel escuro. Existe o mel de tabaco, para quem é do sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? O pessoal conhece esse mel de tabaco, de florada de fumo, eles chamam. Então um mel rústico, escuro. Ele lembra também um pouco de xarope de mel agrião. Ele tem as nuances de coco, baunilha e caramelo claras. Ele tem o defumado amadeirado e o defumado também te traz as notas de líptus, por causa da base, e a finalização na Amburana tem muita especiaria, com madeira de cipó mil homens, tá? Então dá para perceber, alguns vão chamar de pau amargo, tá? É um chá. Então essa madeira de cipó mil homens se faz presente, e além dessa madeira de cipó mil homens, as especiarias puxado para cravo, inclusive cravo em infusão. É muito interessante isso, o pessoal usa para fazer perfume, cravo em infusão, um pouquinho de incenso, muito potente. No olfato, um leve álcool não chega a incomodar porque ele foi inclusive feito pensando nisso. Punch. Para você ter uma noção, você abre ele na sala, toma conta do ambiente. E era exatamente essa a proposta. E foi isso que a gente conseguiu. Vamos para o paladar? Na taça Iso da Lamas, saúde! No paladar. Picante. Picância que você sente nos lados da língua e na ponta da língua, bem bacana, e não na boca toda, como seria o caso do alcoólico. Muita especiaria. Você sente o lado defumado, amadeirado, o líptus. Você sente as nuances da Amburana. Um fato interessante, no paladar o equilíbrio é um pouco maior que no olfato. No olfato o Amburana ele dá uma pesadinha. No paladar ela fica perfeitamente equilibrada com o barril ex-bourbon e com o new make da Lamas, tá? Então isso é uma característica legal. O perfil, então, de sabores no paladar é semelhante ao olfato e ele... Uma característica bacana desse whisky também, gente, ele tem muitas nuances. A gente tá falando de um double wood, né? Então foram usados 2 barris e ele é muito complexo. Para ter uma base, eu tenho minha anotação aqui. Cada traço desse é uma nuance diferente, uma consideração diferente. Cada traço eu separo por traços. São mais de 20 nuances diferentes que você consegue perceber nesse whisky. É muito complexo, ao mesmo tempo que é muito didático, tá? Finalizando então a parte de
paladar, tá? Ele mantém uma excelente salivação, uma excelente então persistência na boca. O figo tá aqui claramente, o cravo, a canela, as especiarias, a amburana claramente aqui. O peso de boca também é muito bacana. A doçura, o caramelo do ex-bourbon e a baunilha estão aqui, mas eu acho que o que mais vai chamar a atenção do pessoal vai ser o defumado e amadeirado do New Make, que é muito exótico e diferente, junto da amburana, que é muito exótica e diferente. Não é um whisky padrão, gente. Esqueçam de pensar num whisky padrão. É uma das experiências mais interessantes que vocês vão ter no universo do whisky. Isso é bem pontual. Para a finalização, o nosso último gole para depois das considerações. Saúde! Pessoal, whisky doce bacana e herbáceo também. Finaliza. Longo. Ó, ele continua doce, longo, amburana, especiaria, defumado, amadeirado, líptus, xarope de meio agrião, muito bacana. O residual também é bem interessante, tá? O residual dele é muito persistente. Depois de você engolir o uísque, se você estiver com o paladar limpo, que nem eu estou nesse momento, tu vai sentir ele por uns 10 minutos, tu vai continuar sentindo os sabores do Magnus em boca. Muito elegante, realmente, e muito diferente. Se o pessoal que teve a oportunidade de comprar, são poucas garrafas e o valor tá R$200, tá, gente? Então tá muito barato. Se o pessoal que teve a oportunidade de comprar esse whisky está bebendo, muitos vão colecionar, muitos vão guardar a garrafa, tiver então a oportunidade de beber, esse pessoal vai perceber que não tem parâmetro no universo do whisky que se compare a isso. Nada no mundo do whisky vai se comparar a isso, porque realmente ele não foi feito para ser igual a coisa nenhuma. Tanto é que só foram feitas 250 garrafas no mundo, tá bom? Meus amigos, e para finalizar, eu quero agradecer do fundo do coração a Destilaria Lamas por essa honraria. Eu acho que é o primeiro canal do YouTube a ter tamanha honraria, onde teve um whisky dedicado ao canal. Eu particularmente estou muito feliz também por eles terem me dado a oportunidade de colocar um pouquinho da mão em cima desse produto, que é a coisa mais diferente que vocês vão experimentar na vida, e é exclusivo, e é um divisor de águas. Isso já deixou gravado na história, não só a nível do canal, mas a nível da indústria. Agora a gente vai começar a conseguir produzir whiskies, coisas bacanas, utilizando a identidade brasileira. Isso é único, isso é especial. É isso que eu também quero agradecer. E eu quero agradecer você que assiste o canal, porque o canal cresceu, o canal ele teve visualização. E é por causa dessa visualização, das pessoas que acompanham o canal, que também veio essa honraria. Então, eu agradeço a Lamas, mas eu agradeço a você que acompanha o canal do Thierry. Muito obrigado a todos vocês. E se gostaram do vídeo, eu agradeço também o teu joia. E além do teu joia, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a língua do povo, a gente avalia o whisky que o brasileiro está bebendo e sempre junto com a galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!